Não adianta nada você construir um propósito e não disseminar a cultura. E a cultura faz parte de toda essa construção de reputação. Então, o detalhe realmente da execução é muito importante para a construção da reputação, até preço. Quando a gente fala de precificação, muita gente mesmo de precificação hoje estuda precificação aliada à reputação. Uma frase que eu vou deixar aqui, assim, para que as pessoas pensem, é: você faz barulho ou você cria ressonância? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Espero que estejam gostando. Hoje eu estou aqui com uma profissional que inspira e vive as transformações dos últimos 20 anos do varejo. Ela é o tipo de pessoa que conhece todo mundo. Se não conhece, ela vai conhecer em 5 minutos ou menos. Eu estou aqui com a Sandra Takata, jornalista, estrategista e presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Ela transforma o mercado com sua liderança em diversidade, inovação e marketing digital. Dizem que no varejo, quando alguém fala em inovação, a Sandra já tinha postado sobre isso na semana passada. Sandra, essa é você. Que delícia te receber aqui hoje. Menina, mas eu amei essa introdução, Eu viu? também amei Até essa aí, introdução. enfim, muito boa essa sua apresentação, é uma honra estar aqui com vocês, David. É uma honra que a gente está sempre poder compartilhar conhecimento. Sim, é isso mesmo. E Sandra, então bem-vinda. Queria que você começasse, conta um pouquinho aí da sua trajetória, o que você está Tá. fazendo e a gente já vai começar direto, porque tem muita coisa, vai ser pouco tempo tudo que eu gostaria que você falasse aqui pra gente. A gente pensa que é pouco, né, assim, que é muito tempo, aliás, e Mas não passa é. muito rápido. Sim. Bom, eu sou jornalista de formação, comecei minha carreira na revista Capricho, trabalhei para algumas empresas e fui parar na Globo Internacional Japão. Trabalhei lá durante muito tempo, só que havia uma época que eu estava grávida já da minha segunda filha e fazia os horários confusos japonês. Olha. Então você imagina eu grávida ou com uma criança recém-nascida, tendo de mandar as notícias daqui para um fechamento de madrugada, né? Que são 7 horas de repente da manhã aqui, mas são 7 horas da noite no Japão. E aquilo então foi ficando um pouco inviável. Nessa época meu marido fundou, ele também é jornalista, ele fundou uma assessoria de imprensa e nosso primeiro cliente foi a Associação ECR Brasil. Com essa fundação da nossa agência, eu acabei então migrando para a agência e fazendo meus trabalhos com o Japão aos poucos, até que eu pudesse migrar totalmente, né? E eu aprendi muito então com a Associação ECR, por quê? Ela congrega, né, até no mundo existe hoje, toda a cadeia de abastecimento. Então, as empresas de logística, o varejo, a indústria, empresas de pesquisa, para que todos possam, então, colaborar para uma eficiência melhor em todo esse elo de abastecimento, né? O que foi uma grande escola, enfim. E de lá, assim, a gente acabou realmente se especializando no varejo, no ecossistema do varejo. E eu conheci, então, muita gente, atendemos, né, empresas aí de dados e pesquisa durante muito tempo, então, assim, eu amo dados, amo dados. Foi aí, então, que eu encontrei a mulherada, recebi um convite na época da Fátima Merlin para que eu me integrasse a um grupo de WhatsApp, e foi então que eu conheci o Mulheres do Varejo, qual eu presido hoje. Que bacana, que história. História muito bacana. Ah, é muito legal e ainda mais que, assim, a história mesmo também do instituto é muito interessante, né. Hoje Sim. nós somos mais de 400 mulheres, hoje todas nós somos voluntárias e que temos aí o objetivo de transformar esse varejo num varejo que a gente possa ter as nossas escolhas, né, Paty, que o varejo ainda é muito masculino, tem um machismo enraizado, né, na sociedade, no corporativo e a gente precisa
causar essa transformação. Com certeza, é muito importante. E para quem eventualmente não conhecer, fica aqui, né, a dica, procurem Instituto Sim. Mulheres no Varejo, que é muito bacana, muito bacana. Ô Sandra, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente. Quando eu penso em você, eu penso muito nessa questão da reputação, Perfeito. que eu acho que é algo que a gente tem que falar mais sobre isso. E o que você pode trazer para a gente aí da sua vasta experiência de estabelecer essa relação entre varejo e reputação? Varejo, marcas. O varejo, ele é muito pulsante, muito dinâmico. E muitas coisas vão acontecendo no dia a dia, né? E hoje, com as redes sociais, e principalmente com a atuação no corporativo, no LinkedIn, que está cada vez aumentando, né? Essa construção, muitas vezes, ela fica de lado. E ela só é percebida quando algo trágico acontece. E por que não a gente construir qual é o propósito, como é, né? E aí vem todo o elo da cadeia de você conhecer o seu consumidor, saber o que está oferecendo, construir e, puxa, qual é o propósito então que você tem perante ao bairro, perante a sociedade, né? Onde você atua? Como é que você pode provocar e construir algo junto também? E quando você percebe todo esse, né, toda essa cadeia de formação mesmo, você constrói a sua reputação. Só que não é uma coisa assim tão fácil de se construir, porque é um histórico de vida. É um histórico que você tem de pensar como é que você vai cadenciar como exemplo que você é. Qual o exemplo que eu dou para os meus filhos? Eu pratico o que eu falo? Da mesma forma, as marcas têm de ser conhecidas por isso. Como é que eu construo isso e pratico realmente o que eu estou falando, qual é o meu propósito? E muitas vezes, com a correria do dia a dia, isso acaba sendo deixado de lado. Mas é extremamente importante quando acontece algo trágico e a pessoa ou a empresa, ela tem uma reputação muito grande, as pessoas até duvidam do que está acontecendo. Por quê? Porque ela soube construir sobre alicerces muito fortes a sua reputação. Então, mais do que nunca, você pode ter, e isso também engaja, principalmente hoje, que você não tem, hoje, o varejo está disputando hoje com milhares de profissões novas, né? Então, um motorista de Uber, um conteudista de redes sociais, né? Os caras que fazem as entregas. E quem é que vai trabalhar no varejo que precisa lá de uma pessoa diariamente? Quando você constrói a reputação e que você tem esse propósito, você também acaba engajando, né? Você acaba engajando colaboradores, os transforma em embaixadores da marca e a diretoria também, sabe, também é liderada por essa paixão de, poxa, defender realmente a marca. Isso cria um elo que realmente faz com que você seduza então um colaborador a vir trabalhar com você, né? Não é só, puxa, por puro, sabe, salário, mas o que eu vou aprender, o que eu vou construir. Isso faz parte da reputação, né? Propósito. Sim, não é só, né, às vezes você tem um propósito que é só descrito, né, então ele tem vir by heart, né, o Sim, sim. de cor mesmo, de coração, sabe? Uhum. E isso tem de ser disseminado de uma forma que faça parte da cultura da empresa. É a mesma coisa que dados. Muita gente tenta implementar dados, né? E quando a gente fala do empenho do varejista, eu acho que o maior erro dele é não usar os dados. Ele muitas vezes contrata as empresas, né? E vocês sabem disso. Então a execução ela acaba sendo falha porque ele não usa. A mesma coisa, não adianta nada você construir um propósito e não disseminar a cultura. E a cultura faz parte de toda essa construção de reputação.
E aí, falando dessa cultura que você ia entrar um pouquinho nisso, Uhum. traz um pouco o que que você está vendo, né, de exemplos, por exemplo, em relação à execução. Execução nas lojas físicas, vamos dizer assim, isso também, como que isso entra para construir essa reputação? Por exemplo, tá? Você hoje entra numa loja que ela é bagunçada, você vai até o LFLV e muitas vezes nem dá para você escolher, né, fruta, legumes e verdura, porque aquilo lá está assim apodrecendo, então ninguém tem o cuidado, né? O que vão dizer de você? O que vão dizer da sua empresa nesse sentido? Né? Puxa, eu não vou até aquela loja, não me dá vontade. Essa é a reputação que você está construindo fora. Então, o detalhe realmente da execução é muito importante para a construção da reputação, até preço. Quando a gente fala de precificação, muita gente mesmo de precificação hoje estuda precificação aliada à reputação, porque é o seu propósito, de repente, ter descontos, enfim, ter preço baixo, é aquele movimento que você vai fazer. Mas muitas vezes o preço do outro lado, ele pode também interferir. Olha, espera lá, você está falando aqui que o preço é baixo, mas eu não enxergo nada baixo aqui, porque ao redor eu tenho preços mais baixos do que você, né? Então, isso faz parte da execução. Toda essa cadeia da execução, né? Seja ela ruptura, seja ela precificação, sortimentos, é a imagem que você tem. Sim, Essa é a construção da reputação. É a imagem que você constrói diante de toda uma população. sim. Quando você vai para um Reclame Aqui, hoje todo mundo vai e consulta. Quando você vai comprar um produto, né? Se você olha que a empresa tem muita reclamação, você fala assim, ah, não vou nem comprar mais. Essa experiência que você passa hoje para o consumidor, eu vejo, por exemplo, que uma loja ela pode ser simples, como os atacarejos são hoje, Uhum. mas ela precisa ser atrativa, ela precisa estar limpa. São coisas assim simples, né? Que a gente fala sempre do básico no varejo, enfim, que essa tecla nunca, sabe, nunca deixa de ser falada, toda vez a gente fala no básico do varejo, mas é uma verdade, né? Quantas vezes a gente entra numa loja bagunçada, numa loja que a gente não consegue escolher os produtos direito, né? Não que esteja com vencimento, que isso é totalmente proibido, mas você tem essa percepção ruim. Uhum. E hoje, com a experiência do consumidor, eu acho que as coisas também começam a mudar e eu acho que com o auxílio das redes sociais também a gente começa a ter outros parâmetros e muito mais cuidado, né, com a nossa imagem. Eu me lembrei aqui de uma experiência recente, estava conversando com um cliente, que eu vou trazer, porque no fim a gente pensa a reputação como se fosse uma coisa, mais muito subjetiva, né? Mas tudo impacta. Porque ele estava me dizendo assim: olha, tá muito difícil a mão de obra. E aí, para a gente ter gente atendendo ali, tem gente que não gosta de falar, tem gente que é tímida. Eu estou dizendo na frente do atendimento mesmo, na interlocução com Perfeito. o consumidor. Aí, naquele dia, tá com dor de cabeça, tá mal-humorado. Já escutei assim, pensei, puxa, não quero entrar nessa loja. Porque como é que você vai interagir? Aqui a gente está falando você estava falando da parte da execução, estou falando da parte da interação. O quanto que isso também gera uma reputação positiva, negativa, né, de maior atratividade ou de rejeição, quando você entra numa loja e e o varejista ele se permite ter um atendente, um funcionário ali que também não sabe fazer essa abordagem, que também não está preparado ou às vezes que não tem o perfil, e você gera esse impacto, né? Então, o quanto é importante de você, junto com a execução, quando você está num varejo que tem interação, você entender que quem está ali
é parte, não é só o produto que está ali. Você também está gerando uma experiência que muitas vezes está relacionada, que sempre está relacionada com diferentes intensidades, a quem está te atendendo conseguir interagir com o consumidor. Muito boa essa sua questão, Paty. Eu acho que tem aí 2 vieses, né. Lógico, o varejo, ele é muito dinâmico. Então, você imagine em sei lá, num varejo médio, uma operadora de caixa receba aí 100 pessoas por dia, tá. As pessoas hoje estão também, sabe, passam por várias oscilações, a gente vê, assim, esse número, né, de pessoas depressivas em todo o mercado de trabalho. Então, muitas vezes, essa operadora de caixa, ela é atacada. Tanto é que, assim, no exterior, e alguns casos assim, as operadoras de caixa estão andando até com câmeras, né, no peito para serem gravadas ou para gravar, sabe, o atendimento. Porque existe esse ataque que também, assim, são pessoas. E lógico, agora, do outro lado, a gente também tem de pensar isso como uma frente reputacional, porque é você que está representando a empresa lá. Nunca vai ser, por exemplo, só a operadora de caixa, mas ela vai falar a operadora de caixa do GPA, de um Carrefour, né? De um Mufato. Então, é importante que ela tenha o perfil, que ela passe por esse treinamento, né? Que ela tenha consciência e resiliência para receber essa carga também que vem das outras pessoas. Sim. Às vezes as pessoas que estão passando né, estão comprando no seu supermercado, uma pessoa passou por sabe, um período estressante, está mal-humorada, qualquer coisa, ela de repente vai gritar com a caixa do supermercado, com a operadora de caixa. Ela tem de ser resiliente bastante, que aquilo não é com ela, é com a pessoa. Mas e para ela também entender esse processo, não é tão fácil assim. Mas o que o varejo tem de perceber é que ele é o primeiro contato que tem lá. Ela é representante. Então, como é que você se defende disso, desses ataques? Como você também pode exercer uma excelência no atendimento, sabe? Eu vi uma experiência num varejista, acho que era um holandês, que, lógico, uma loja menor, mas para você entrar num supermercado, você clicava o botão e você tinha de sorrir para a câmera e ela abria a porta da loja. Então esse estado já muda, Já né? muda. Já muda o seu estado interno para você fazer as compras. Aposto que as pessoas também compram mais, Eu né? acho que sim. Eu compraria. Não é? É. Então, eu acho que tem essa questão da humanização também ser Então, e é percebida. isso. Eu estava aqui querendo te falar sobre isso. Acho que você traz bastante essa questão, que eu queria que você trouxesse um contraponto, porque a gente está cada vez mais, é irreversível e só vai para mais e vai ser rápido, Uhum. muito rápido, essa história da inteligência artificial, essa história da automatização, disso presente cada vez mais nas Sim, nossas vidas, sim, né, nos processos, no atendimento, em todos os lugares. Então, trazer um pouco desse contraponto disso com relação à humanização e a um ponto muito interessante que é a inteligência emocional. Então, como é que a gente trabalha isso? Como é que o varejo tem que estar atento? O que você pode trazer sobre isso? Olha, eu vou contar um caso comigo, pessoal, para você entender um pouco da questão que eu acho essencial, que tem de ser aplicado pelas empresas, pelas pessoas, que é a questão do autoconhecimento. De nada vai adiantar, sabe, você aplicar uma inteligência artificial e aquilo funcionar. Eu acho que a inteligência artificial ela vem sim com uma força que é para que a gente use efetivamente para, puxa, eu quero fazer uma pesquisa, quero buscar, sabe, quero fazer um resumo para otimizar o nosso tempo. Exato. Por quê? Para que a gente possa ser cada vez mais analítico
e usar o cérebro não só para ficar. Lembra quando a gente tinha uma agenda telefônica, a gente guardava 1000 telefones na agenda? Eu fico pensando, gente, para que eu gastei, né? Todo esse tempo para guardar números de telefone. Lógico, isso vai ativando o cérebro, mas puxa, eu podia guardar com outras informações muito mais interessantes ou fazer com que o meu cérebro se desenvolvesse de uma outra forma. E aí eu conto um pouco desse meu aspecto pessoal. Bom, eu como empresária, né, muitas vezes, muitas não, ninguém ensina a gente a fazer gestão de pessoas. Todos os empreendedores, eles são preparados, mas normalmente para a parte técnica, não para a parte comportamental. Então eu sempre falo, quantas vezes a gente não dá feedback errado? Quantas vezes a gente não expõe colaboradores numa reunião? Quantas vezes a gente não mata a criatividade porque a gente toma para a gente fazer? E muitas vezes a gente não percebe e a gente acaba perdendo muitos talentos. Nesse passar de tempo como empreendedora, a gente começa a ver assim, eu acho que eu estou errando em alguma ponta. Uhum. E aí eu comecei a então fazer alguns cursos de gestão e de autoconhecimento. Numa delas, eu tive de fazer, num curso, ia fazer um processo até de regressão para poder me autoconhecer. E eu tinha de perguntar então para minha mãe como eu tinha nascido. Minha mãe, assim, era uma pessoa muito humilde, tinha feito até antigamente a 4ª série, né, o 4º ano fundamental. E então essas, sabe, coisas pessoais, assuntos pessoais, e principalmente dos japoneses que são muito mais, né, tímidos e não, né, são muito mais recatados. Então essas coisas ela nunca falou. E eu tive de perguntar, e eu liguei para ela, perguntei, ela desligou o telefone na minha cara. Eu falei, meu Deus do céu, bom, vai ser informação para o curso, né? Minha irmã me liga 2 horas depois e fala assim, que raio de curso é esse que você está fazendo? Enfim, né? Mas a mamãe falou que você nasceu de fórceps. Falei, ai, ótimo, né? Vou levar isso para o curso. Mas olha só que coisa, por isso que eu falo do autoconhecimento e também cientificamente explicado. Quando uma criança nasce de fórceps, ela tá lá quase morrendo, tá pedindo ajuda, não tá conseguindo respirar porque ela tá presa no canal. Dá passagem e quando a ajuda vem nesse pedido, ela vem com uma bate-espátula na cabeça que ela te prensa e ela te puxa de lá de dentro de uma forma super violenta, mas é para você nascer, né? O que acontece é que a sua mãe, ela fica muito cansada e você é levada para uma UTI. Você já está roxa, enfim, né? Então acabam te levando para uma UTI para te reanimar muitas vezes, né? E aí, olha só, quando você cresce, você se percebe uma pessoa que não pede ajuda. Porque a ajuda está muito aliada com a dor. E eu era assim. Eu fico me policiando, porque eu sou daquelas que eu faço. Então, muitas vezes, um colaborador estava com uma ideia e tal, de repente eu achava que não ia dar tempo e que não ia entregar isso para o cliente. O que eu faço? Eu pego para mim. Eu pego e eu termino. E o colaborador, que puxa, estava lá fazendo aquilo. Não é muito ruim isso numa operação? Sim. Então, você só se percebe quando você realmente se autoconhece. E uma das coisas tão maravilhosas foi que quando você tem um filho, você pega aquele filho no colo na hora que ele nasce, e aí o hormônio da ocitocina, que é o hormônio do amor, aquilo flui. Não aconteceu isso com a minha mãe. Porque nós somos levadas, né, para lugares diferentes. E aquele hormônio da ocitocina não nasceu. E eu briguei eternamente com minha mãe. E quando eu descobri, eu me perdoei, eu a perdoei para poder fazer esse enlace. Então isso muda. E é isso que muda também na gestão de um líder, de uma pessoa.
Quando você se autoconhece todos os dias, cada dia sabe, é uma nova descoberta. Sim. Por isso que eu acho que é importante cada vez mais esse desenvolvimento das pessoas, porque elas não se conhecem. Então, como eu imaginava, né, a gente não ia ter tempo suficiente para Lógico, explorar tudo que eu lógico. gostaria. Mas eu queria te pedir, Sandra, para a gente fazer um fechamento sobre esse ponto aí, essa questão do autoconhecimento e que no fim do dia isso é importante demais para que a gente possa liderar e possa conseguir atingir também nos colaboradores, em quem está junto com a gente, essa inteligência emocional, né? E isso que a gente está conversando, é um processo longo, né? E ele é um processo muito de cada um. Mas eu vejo você por aí fazendo um monte de coisas legais. Então eu queria ver se você consegue resumir um pouquinho como é que também o que que tem aí para fazer que as empresas possam desfrutar mais para colocar essa turma, principalmente quem está no atendimento, por exemplo, de uma maneira mais rápida, porque no fim a gente precisa dessa praticidade, né? Nesse lugar. Num lugar de saber atender, de saber lidar, de você chegar lá e uma criança, já aconteceu comigo, cospe no chão e aí você não fica bravo, você vai lá e acolhe, você consegue lidar com as situações reais da vida, ali no ponto de venda, né? Eu acho que tudo isso vem da cultura da empresa. Quando você tem uma cultura muito forte, implementada e que vem com essa liderança, sabe, seguindo isso, eu acho que tem. O que acontecia muito antigamente é que você abre um negócio e vai no automático. Coloca lá e, sabe, hoje não. Se você tem uma cultura forte que você defina, puxa, eu vou fazer esse treinamento para que ele reverbere, para que uma frase que eu vou deixar aqui, assim, para que as pessoas pensem. Você faz barulho ou você cria ressonância? Eu acho que é isso, sabe? O quanto de repente hoje você tem nas redes sociais só para mostrar o que está fazendo ou você realmente está criando ressonância com a cultura da sua empresa? Super obrigada de você bater esse papo aqui com a gente, Sandra. Obrigada a vocês, obrigada, Por estar gente. aqui. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Sandra compartilhou aqui muito mais do que uma experiência, trouxe uma visão, inspiração e um convite para a gente também fazer diferente no varejo, para a gente olhar para essa liderança e cuidar dela. Se você gostou do que ela falou, recomenda esse conteúdo para quem também precisa se inspirar e transformar. Nos vemos no nosso próximo episódio do Vidi Talks. Até lá, gente!